E aí em 2022 fui procurado pelo Itabaiana, fiz esse trabalho, e agora em 2024, no Brasileiro, fui procurado novamente, trouxe aí 7 reforços que ajudaram muito o Itabaiana no acesso. Então, você pode dizer quem são? Posso. Eu trouxe agora para 2024. Né? Na verdade, o Itabaiana iniciou muito mal o ano, né? A gente tem que lembrar, e eu falei isso no início da minha participação aqui. Quando chegou, eu falei no início da minha participação hoje aqui, dizendo que o problema do futebol sergipano era conseguir encaixar o ter dinheiro com a gestão. Que para o futebol sergipano, isso vem acontecendo sempre. Se você tiver 10 milhões, você consegue gerir 10 milhões como se estivesse gerindo 500 mil e vice-versa. Então, o Itabaiana é mais um, não é o único, não foi o primeiro, nem vai ser o último, que entrou na temporada com um bom recurso, com calendário e não conseguiu êxito na primeira etapa do ano. Então, o que é que aconteceu? Vamos lá em relação ao que é que mudou do Itabaiana de lá para cá. Eu não participei da formação do plantel da temporada. Então, eu não participei da formação do plantel para o Campeonato Sergipano, para a Copa do Nordeste, nem para a Copa do Brasil. Mas eu sei muito bem que o que é que mudou da água para o vinho? Faltava, né, dentro do clube justamente esse filtro em relação a contratações. Por quê? Não acontece só no Itabaiana, acontece no Sergipe, no Confiança, em várias equipes do futebol brasileiro. Geralmente, essas diretorias, no qual os gestores não são profissionais, são abnegados, eles terceirizam os seus departamentos de futebol. Para quem? Empresários que saem oferecendo atletas e você com pouco conhecimento se convence com um vídeo e aí acaba trazendo um jogador. Treinadores que chegam e trazem um caminhão de atletas. Eu não vou dizer que sou a favor ou contra, mas eu acho que tem que ter um diálogo. E para você dialogar com um treinador, você tem que ter um conhecimento de mercado. Porque o treinador vai dizer, eu quero indicar o lateral esquerdo tal. Então você tem que ter a capacidade de discutir com ele o porquê que você acha que é lateral esquerdo interessante ou não. Então eu acredito que acabou faltando isso, né, no Itabaiana para o primeiro tempo da temporada, que foi o Campeonato Sergipano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Todo o departamento de futebol ele vai passar por erros e acertos. Isso é extremamente natural. Só que o índice de erro foi muito grande. Quando eu digo erro, a diretoria itabaiana, como qualquer outra, ela não entra numa missão para errar. Ela pode errar por alguma incapacidade ou por não convergir com um bom momento de alguns atletas. Por exemplo, o Itabaiana contratou para mim uma das gratas surpresas em relação ao custo-benefício dos últimos anos, foi o volante Vitão. O Itabaiana acertou na contratação do goleiro Jefferson durante o Campeonato Sergipano. O Itabaiana acertou na contratação do Gabriel Caran, que já era remanescente da temporada anterior. O Itabaiana acertou na contratação do Cleiton, que voltou para o Itabaiana e não estava num bom momento lá no futebol paulista. O Itabaiana acertou na contratação do Gustavo Schultz. Mas você fazer futebol com 6, 7 peças não é o suficiente para você ter sucesso. E aí o Itabaiana acabou dividindo o primeiro semestre intercalando o Campeonato Sergipano e Copa do Nordeste. Campeonato Sergipano e Copa do Nordeste, isso se você não tiver um amadurecimento, isso atrapalha muito, porque quem vem para o futebol sergipano sabendo que o time tem a Copa do Nordeste no calendário, ele vai querer jogar a Copa do Nordeste, ele vai dar o máximo dele na Copa do Nordeste e tirar um pouquinho o pé do Campeonato Sergipano. Tanto é que você pode observar que o Itabaiana, ele no Campeonato Sergipano, ele veio reagir já na reta final da primeira fase, quando a Copa do Nordeste já não era mais objetivo para o clube. Então, o método de contratações, eu acho que não foi legal, né? Eu acredito que faltou um pouco mais de conhecimento de mercado para poder fortalecer o elenco. Repito, o Itabaiana teve muitos aceitos, como eu citei, o Jefferson, o Gabriel Caran e tantos outros que estão aí e fizeram parte, né, desse acesso. E aí, no final do Campeonato Sergipano, eu recebi o contato do presidente Galego pedindo ajuda, pedindo a mim algumas indicações, porque precisava. O Itabaiana do Campeonato Sergipano, notadamente, se esperava o Itabaiana fracassado no Campeonato Brasileiro. Diferente do Sergipe, que fez um Campeonato Sergipano bom,
e se esperava no Sergipe uma campanha melhor na competição nacional, e o Sergipe foi o lanterna do grupo. Então, para a gente perceber como funciona o futebol. E aí, o presidente Luiz Mendonça, o Galego, ele delegou a mim a função de buscar reforços. E com minha experiência já de mercado, de estar buscando atletas, analisando, porque por mais que eu não esteja no clube, eu sempre estou pesquisando, estou assistindo, estou trocando informações, porque minha função não era somente de trazer atletas, era também de dar um pit stop, um pare aqui em algumas indicações que vinham de lá para cá. Então servia também como filtro, porque nomes, o Brasil fala que tem muitos, são 64 equipes na Série D, 20 na Série C, 20 na B, 20 na Copas Estaduais, então são muitos atletas do Brasil afora. E eu não sou onipresente para conhecer todos os atletas do futebol brasileiro, então eu tenho que ter um recurso também de saber filtrar. Daí o que aconteceu? E aí eu vou citar o nome dos atletas que eu trouxe, né? Se deram certo ou errado, quem faz a análise é o torcedor, mas foram atletas que, né, se comprometeram com a causa. E durante minha abordagem com eles, eu sou muito transparente em relação a isso, eu sempre alertava o seguinte: eu não vou falar do clube. Você quer saber de Itabaiana, das pessoas que trabalham em Itabaiana? Pergunte a quem já jogou em Itabaiana, pergunte a quem está aqui, porque jogador é muito corporativista, mantém contato, se conhece, e vai dizer: olha, aquele clube ali, a barra que é ruim, que não paga, aquele clube ali não dá estrutura. E aí, com toda essa boa gestão que o Itabaiana tem, né, todos os partidos de diretoria competentes são abnegados, mas são comprometidos. Né? A gente tem que ter um departamento jurídico, Matheus Lima, apaixonado, mas comprometido e competente. O presidente Galego, muito responsável na gestão do clube, não dá um passo que ele não tenha certeza que ele pode alcançar. O Anderson Peixoto, o Alisson, o Fernandinho, todos, né, falando a mesma língua e colocando o Itabaiana na frente de tudo isso. E aí, o presidente, quando me pediu, eu fui no mercado com a mesma responsabilidade de saber o seguinte: presidente, qual é a posição que você está precisando? Eu preciso de um cabeça de área. E aí eu pesquisei Brasil afora, e aí você concorre com Série C, Série B, Série A, Copas estaduais. Tem times no interior de Minas que pagam bem mais do que times do futebol sergipano. Então é uma luta de você trazer um atleta que se encaixe na realidade financeira do clube, que não tem histórico de lesão, que tem um extracampo com histórico bom de disciplina. E aí você tem que fazer todo esse levantamento, toda essa busca. Mas eu consegui trazer o primeiro, que foi o Bruno Senna, o volante. Inclusive, agora eu posso falar, né, existiu até me contestaram na época da indicação do Bruno Senna por conta da altura do Bruno, né, porque o Bruno é um volante baixinho, mas eu disse: ó, pegador, tem impulsão boa, tem a marcação maravilhosa e combina muito com o perfil do clube. E o Bruno Senna veio já na reta final do estadual e aprovou. Com essa vinda do Bruno, e como eu falei, a gente precisa de que alguns jogadores vinguem para que seu nome possa ganhar evidência, né, testando o seu trabalho. O Bruno Senna veio, aprovou, e aí as portas se escancararam para que eu pudesse reforçar o elenco. E aqui vai para mim um elogio muito grande ao técnico Roberto Carvalho, que não foi indicação minha, mas o Roberto Carvalho, ele foi um cara que em nenhum momento ele impôs trazer jogador dele, quando eu digo dele, que já trabalharam com ele, no conhecimento dele. Ele sempre deixou a diretoria à vontade para fazer as escolhas. Isso é muito bom, porque tem muito treinador que bota o pé na parede, que não aceita jogador indicado por diretoria, enfim. E aí vieram os outros reforços durante o brasileiro. E por curiosidade, depois do Bruno Senna, o primeiro efetivamente para o brasileiro foi um atacante que eu tentei trazer desde o início, e a diretoria ficou meio receosa por conta dos números do atleta durante a temporada. E por coincidência, hoje é o jogador mais querido da torcida, é o jogador que, segundo a mídia, que hoje dispõe tecnicamente, né, do melhor futebol do clube, que é o Leilson. Porque o Leilson fez um primeiro semestre não muito bom no Serra Branca, da Paraíba, ficou muitas das vezes no banco de reservas, e o Leilson estava sem nenhum gol na temporada. Aí tem muito dirigente que se apega a números: mas ele não estava jogando lá, mas ele não fez gol. Eu digo: eu confio no potencial do atleta. Para mim, o mais importante é confiar no potencial. E é esse potencial que está fazendo sucesso no Fortaleza, né? Quando a gente vê que o Fortaleza pega um monte de renegado e dá certo.
Eu digo, eu quero o Leilson. Insisti, e o Leilson demorou um mês para a diretoria se convencer e trazer. O Leilson veio, encheu os olhos da galera. Então, já vinha essa ressalva do Bruno, chegou a do Leilson e os dois dando certo. Vamos abrir as portas para Diogo de vez. Aí eu trouxe o zagueiro Gustavo Fagundes, um atleta de 22 anos, do Rio Claro. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando eu abordei o Gustavo Fagundes, foi que ele disse a mim o seguinte: eu lhe dou o número do presidente do Rio Claro para vocês conversarem que eu quero ir. Então essa vontade do atleta de vir defender, para mim também chamou muita atenção. E aí o Gustavo Fagundes veio e logo fez uma grande dupla ali com o Caran, um zagueiro de 25 anos, outro de 22, uma zaga jovem. E em sequência, né, o presidente disse: Diogo, agora precisa de um meia. E aí eu fui rodar, ver quem estava disponível na Série C, quem estava disponível na Série B, nas Copas Estaduais, e acabou que eu encontrei o Tarcísio, que é um meia que eu tinha abordado antes. Ele estava no Ferroviário, e na época, no primeiro contato, ele me disse: eu tenho um contrato com o Ferroviário até o final do ano. Só que a importância não só de conhecer o atleta, é você conhecer o clube que ele está, todo o contexto que envolve o atleta. E o Ferroviário não pagou a premiação do título e acesso do ano passado da Série D. E isso gerou um descontentamento muito grande e o atleta pediu para sair. No segundo momento que eu vi que o Ferroviário estava liberando alguns atletas, eu abordei o Tarcísio e indiquei ele para a diretoria. O Tarcísio já tinha jogado no Santa Cruz, já tinha jogado no Salgueiro, no Náutico, e recentemente o Ferroviário conquistou o título e estava indo disputar a competição que era a Série D. O acerto foi muito rápido, né? E aí o Tarcísio veio e foi outro que vingou. E aí veio a sequência de contatos, né? O presidente pediu que eu preciso de um atacante que jogue pelo lado esquerdo. Então tem toda uma particularidade: atacante veloz pelo lado esquerdo. E aí eu fui mexer, na cabeça onde é que eu ia buscar, e a temporada passando, todo mundo empregado. Aí pensei no Minho, atacante que passou pelo Confiança, mas fez uma temporada muito abaixo agora no Caxias. E depois foi para o Rio Branco SAF, né, do Espírito Santo. E eu podia ter trazido o Minho, mas eu segurei um pouco. E aí eu abordei o Cadu Baroni, que foi um atacante que chegou agora na reta final, não, chegou durante o Brasileiro, mais um indicado por mim, que fazia aquela função que também não precisava. Porque não bastava ser um atacante de velocidade, tem que ser de velocidade pelo lado esquerdo do campo. Só que o Baroni estava empregado no norte de Minas, norte é o nome do clube. E é um clube que tem muito dinheiro, é um investimento muito grande. E quando eu abordei o Cadu disse: ó, eu vou pedir para sair do clube. Eu disse: tenha calma, vou indicar você que trabalhando, se trabalhando é ok, você vai pedir a rescisão junto com o seu empresário. E foram quase 3 semanas da briga do empresário Cadu Baroni tentando convencer o presidente do norte a liberar. Aí o Galego entrou em cena, dizendo que o Itabela também poderia estar à disposição, enfim. E o Cadu Baroni, assim como foi o Gustavo Fagundes, disse que queria vir de qualquer jeito. O Baroni estava ganhando bem no norte de Minas, mas ele quis abraçar o projeto. E Baroni veio e foi outro que realmente também ajudou muito trabalhando nessa caminhada. E por fim, o zagueiro Gabriel Araújo, que foi titular no domingo contra o 13, no domingo do acesso de Itabaiana. E o Gabriel Araújo estava no Rio Branco, no Espírito Santo, SAF, com contrato até o ano que vem. E o Rio Branco já tem calendário para o ano que vem, para o seu atual campeão capixaba. E o Gabriel Araújo disse: eu vou para o Itabaiana, estou com muita vontade de ir, por mais que eu só jogue 3 partidas. Porque quando o Gabriel Araújo acertou, o Itabaiana tinha somente mais 2 partidas para terminar a primeira fase. Então o Gabriel Araújo largou o Rio Branco, era titular do Rio Branco, para correr o risco de vir aqui jogar 3, 4 partidas e acabar a temporada para ele. E essa vontade do Gabriel Araújo também me chamou a atenção. E é um atleta de 23 anos. Canhoto, que também precisava de zagueiro canhoto.